governador. E tá certo isso? Tá certamente certo? não está certo. Esse é um acordo no Ministério da Justiça. É exatamente para dar folga para as facções. Esse bloco é mais curto, vamos girar? Thaís, acorda. Vamos juntos, patriotas. Hoje o assunto é sério e escancara mais uma vez como a grande mídia joga contra o povo de bem. No Roda Viva, o governador Ronaldo Caiado soltou o verbo sobre a soltura do MC Pose. Sim, aquele que já declarou apoio ao Comando Vermelho e vive ostentando armas nas redes. E sabe o que chamou a atenção? Não foi só a fala do Caiado, foi o silêncio, o constrangimento e até certa simpatia dos jornalistas. Nenhuma crítica dura, nenhuma indignação com a decisão de soltar um cara que representa tudo aquilo que destrói nossas famílias e nossa juventude. Ao invés de questionar, preferiram passar pano, como se fosse normal um artista ligado ao crime ser tratado como vítima, enquanto quem defende a lei é visto como radical. Fica com a gente porque nesse vídeo você vai entender como a mídia tenta moldar a opinião pública, protegendo o lado errado da história. E o que Caiado falou ali foi um tapa na cara de quem ainda tem vergonha na cara. Vamos juntos. Boa noite, governador. Com, enfim, as suas posições claras, o senhor está falando de anistia ampla e restrita. Num caso específico, o MC Pose do Rodo, o senhor fez um vídeo dizendo que se fosse em Goiás, ele não teria sido solto, o senhor não teria respeitado a decisão da justiça. O senhor não acha que esse discurso extremado pode alimentar ainda mais a polarização, que é justamente o que as pesquisas mostram, que o brasileiro está cansado? Não. O extremado foi a ação do juiz. O extremado foi a ação do juiz, Débora. O senhor disse que não cumpriria uma decisão da justiça. Como é que uma pessoa que se intitula... Presta atenção. Mas a questão é que é a decisão da justiça, que o senhor disse que não cumpriria. Gosta ou não... Não é porque ele seja um juiz que ele é Deus. Que ele é dono da verdade. Agora, presta atenção. Uma pessoa que se intitula como membro ativo de uma facção criminosa, Comando Vermelho. Presta atenção. Que é visto nos shows portando pistola e dando tiro de fuzil. Ora, então quer dizer que o juiz diz, olha, mas as condições da prisão, isso ou aquilo, ele deve ser solto. O que é que você transmite para seu filho? Mas a questão não é o que se o senhor concorda ou não. O senhor disse que não teria cumprido uma decisão da justiça. Cumprir ou não uma decisão da justiça. O senhor pode não ter gostado, mas o juiz mandou soltá-lo. Eu teria pedido ao presidente do Tribunal de Justiça que prendesse esse juiz. Certo? Eu pediria a ele. Igual o caso aqui de São Paulo. Não teve um juiz aqui que teve um avião preso aí, porque os policiais entraram no avião, aí ele mandou soltar o bandido com 400 quilos de cocaína. Será possível que nós vamos, tá certo, achar isso normal? Nós vamos simplesmente aceitar isso que está acontecendo? Porque o juiz falou, mas tudo que o juiz fala está certo? Você não tem recurso? Você não tem o presidente do Tribunal de Justiça? Você não tem a corregedoria? Você assim, mas foi uma decisão da justiça. Isso é maneira de acomodar aqueles que estão envolvidos com o crime. O crime não está restrito apenas aos faccionados. O crime está invadindo os poderes da República. Governador. Tá certo? Bom, essa é a grande verdade. O crime hoje está invadindo as autoridades. A pessoa não tem duas coisas, coragem de enfrentar o crime e conivência com o crime. Certo? Diga aí, e depois vem dar uma de defensor de direitos humanos. Não tem defensor de direito humano algum. Aquele ali está defendendo a propina que está lastrando cada vez mais para calar essas pessoas. Governador. Essa é a verdade. Aí o senhor defendendo já o setor agrário, o senhor era dirigente da UDR nessa época. Eu queria entender qual é esse posicionamento político do agronegócio tão refratário assim ao governo Lula, porque os números mostram que a pecuária e a agricultura prosperaram nos mandatos do Lula, tanto antes como agora. O Plano Safra do ano passado foi um recorde de subsídios, como o senhor defendia aí nessa entrevista. A que o senhor atribui essa completa dissociação que existe hoje entre o agro e o governo? Vera, como é que você pode, em 2025... num setor que hoje é o responsável pela maior parte da geração de emprego, responsável pela balança comercial superavitária, é responsável por único setor na economia no mundo que é competitivo. Único.
Ah, você tem também... Em que o Brasil é competitivo, o senhor diz. Ah, exato. Tá. O único que disputa com o mundo hoje é só a agropecuária. Tá certo? Aí, não, tudo bem, tem a construção de aviões também e tal, que tem também uma tecnologia própria. Mas vamos sair disso aí. É o setor rural. É o único. E que cresce. Quando eu disse isso aí, nós produzimos 60 milhões de toneladas de grãos. Nós hoje produzimos 330 milhões de toneladas de grãos. Como é que você pode imaginar que uma classe como essa pode ter alguma ligação com o PT e com o presidente Lula, sendo que ele enaltece o MST e recebe o MST como autoridade, compõe comitiva do presidente da República, um movimento que, durante a vida toda, só fez pregar a desordem, a invasão, o crime, o sequestro, tá certo? Em propriedades privadas. Mas por que lá atrás se davam bem? Ainda em 2025. Você vê que isso aí já não existia mais, ninguém mais discutia esse assunto, tá certo? Desde finalizado o mandato aí de Lula, esse negócio não existia mais. Agora vem renascendo tudo isso para quê? Para mais uma vez criar esse processo de ebulição no único segmento que é a sustentação do país. Então, como é que você vai querer que um setor que está produzindo vai querer conviver com quem que é exatamente ali invadido? Mas e os números? Os números não são bons? É isso que eu queria discutir em cima dos números. Não são bons os números da... Os números são bons por conta do setor. Plano Safra. Não, mas se você vê hoje, tá certo? O que você tem, tá certo? De crédito hoje rural e o preço que está, hoje, o percentual de equalização da taxa de juros hoje, ela é bem menor do que foram em anos anteriores. Hoje para você ter uma média propriedade rural, você vai ter um empréstimo aí em torno de mais ou menos 18%. Ora, o setor suporta isso por quê? Por um motivo só. Porque nós temos hoje a maior produtividade. Mas essa produtividade não tem nada a ver com o governo do PT, não. Essa produtividade foi a pesquisa, quando nós tínhamos aqui, tá certo? Uma capacidade de sair de um país que importava tudo, para hoje nós sermos os maiores importadores do mundo. Governador, a pretexto de garantir a segurança dos produtores rurais, o governo Bolsonaro afrouxou as regras e acabou favorecendo a armamentação da população, né? Com os CACs e outras modalidades. Essas armas, em boa medida, foram drenadas para o crime organizado. Não procede. São investigações da Polícia Federal. E o senhor diz justamente que o crime organizado hoje é o principal desafio dos governantes do país. O senhor repetiria essa política armamentista do governo Bolsonaro? Não procede, Thaís. Me desculpa, mas não procede. Tá certo? O CAC não quer dizer isso. Tá certo? O CAC tem toda uma fiscalização por parte do Exército Brasileiro. Que abriu mão, inclusive está passando para a Polícia Federal. Sobre armas. Pelo número de armas que foi distribuída, comprada e vendida, o Exército abriu mão dessa fiscalização e está tentando transferir para a Polícia Federal. E o que a Polícia Federal investiga é que boa parte dessas armas foi parar no crime organizado. Você sabe por que está transferindo para a Polícia Federal? Para matar a Polícia Federal. Esse é o golpe do Lula. Esse golpe está aí nessa PEC. Você sabe quantos mil CAC tem no Brasil hoje? Quase 1 milhão. O senhor acha que isso faz sentido? Ele pegou a parte administrativa do CAC, que é do Exército, e falou, agora vou botar na mão da Polícia Federal. Sabe quantos delegados eu tenho em Goiás, da Polícia Federal? 57. A hora que a facção faz toda a operação, não tem um delegado federal para se ocupar do crime. Ele está inviabilizando a Polícia Federal. Se eu tenho 57 delegados, eu vou botar ele para fazer registro de CAC. Mas o Exército tem como fazer essa fiscalização, governador? Eu vou transferir aquilo que está sendo levantado pela inteligência de todos os órgãos do governo juntos. A minha inteligência é dentro da sala da Polícia Federal em Goiás, com o policial da PM, da Penal, Polícia Penal e da Polícia Civil, junto com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, é dentro de um andar na Polícia Federal em Goiás. Você acha que, ao invés da Polícia Federal estar atuando naquilo que é responsabilidade dela, vai estar fazendo registro de CAC? Ué, e o Exército vai fazer isso? Lógico, o Exército faz.
Isso é função do Exército. Por quê? Mas é porque eles têm toda essa estrutura de poder fazer essa parte administrativa de controle. Agora, você pega uma Polícia Federal que não tem ninguém, você está exatamente tirando aquilo que é a função da Polícia Federal, tá certo? Que é combater narcotráfico, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. Isso é crime federal. Então, ele está anulando a Polícia Federal e dizendo agora qualquer problema que tenha de um crime ligado ao narcotráfico, eu vou transferir para a Polícia Federal. Mas então você está transferindo CAC, você está transferindo crimes também. E você tem um aparato mínimo de policiais federais. Eu estou dizendo no meu estado, tem 57, o que equivale 57 delegados da Polícia Federal num estado como o Brasil. As próprias Forças Armadas informaram que não tinham efetivo para fazer a fiscalização dessas armas. E por isso ficou decidido, em comum acordo com